Saudações pessoal, tudo bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre impressão 3D, o que ela é, para que ela serve e tudo mais. Então esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro episódio, mas o primeiro passo dentro da ideia de utilizar esses métodos novos de manufatura, né? Para você conseguir criar suas próprias máquinas, seus próprios produtos e resolver por você mesmo seus próprios problemas. Tá? Bom, o que é a impressão 3D? Então, um conceito que é muito fácil da gente entender é quando a gente pensa assim, o que é uma impressora? Né? Uma impressora vai imprimir um documento, né, no papel. Então, o que ela faz? Ela vai pegar o papel como um suporte e ela vai, através de coordenadas x e y, então, através de coordenadas x e y, ela vai conseguir se posicionar sobre o papel e vai colocar a tinta exatamente onde você quer. Né? Então, toda a parte da tipografia, do conteúdo, do texto, etc., você determina antes. E aí a máquina, o que ela faz? Ela simplesmente joga a tinta onde é necessário. Tá? Então percebam que existe um trabalho antes, né, da criação do documento, e o trabalho da impressão em si, normalmente a gente nem pensa muito, né? A gente até esquece um pouco essa questão, porque é fácil, rápido, liso e indolor. Né? Muito bem, o que é a impressão em 3 dimensões? Então, a impressão de uma impressora de documento comum é em 2 dimensões. Então, a impressora ela vai se coordenar no eixo X e eixo Y para escrever as coisas. Ela tem uma cabeça de impressão que se move em 2 eixos. Né? A diferença para a impressão 3D é que, além do eixo X e Y, nós ainda temos o eixo Z. Tá? Então, nessa analogia que nós temos aqui, uma impressora de papel, você tem um papel impresso em XY, e se você pensar em um livro, você teria centenas de camadas, né? Cada página impressa seria uma diferente camada, né? Onde você vai ter, então, toda uma história sendo contada, no caso aqui, né? E você tem um objeto de 3 dimensões que é o livro, certo? Agora imaginem que você tem também uma cabeça, né, que se move em x e y, e você vai ter a deposição de uma quantidade fina, pequena, mas considerável de material. Então é como se você fizesse lá uma camada bastante representativa. Então a gente pode pensar em termos de tamanho, uma camada de 0,2 milímetros, certo? Então vai lá, faz 0,2 milímetros de altura, de espessura de material que ele está colocando. Vai em X e Y, termina lá o desenho que ele fez. E agora a diferença é que você pode ter ou essa cabeça de impressão se movendo para cima, ou o suporte onde você está criando esse objeto, ele se move para baixo. A questão é, você tem o eixo Z, certo? E agora a impressora vai trabalhar de novo. Ela vai depositar material sobre o material anterior. Tá? Então aqui é uma grande inovação, né? Porque é como se você, imagina, você está imprimindo um papel, né? Aí você risca em cima de onde você riscou. E risca de novo, ad eternum, até aquilo virar algo representativo. Então agora volta para a impressão 3D tradicional e aí você imagina assim, você coloca 0,2 milímetros de altura de material a cada passada. Então se você fizer N passadas, você vai acumulando material nesse eixo Z, nesse eixo vertical. Tá? Então não apenas X e Y, mas Z também. E através dessa forma que você vai criar um objeto de 3 dimensões. Então a impressão 3D, da forma como ela existe hoje, existem diferentes tipos, os mais comuns a gente vai discutir, mas ela cria objetos por depósito sucessivo de camadas de material. Essa é a grande questão.
Muito bem, então quais são os tipos, né, de impressão 3D? O tipo que surgiu primeiro, se eu não me engano, mas o mais usado com certeza, ele se chama Fused Deposition Modeling, modelagem de material depositado, mas que material é esse? Material fundido. E aqui está a grande diferença em relação ao outro tipo de impressão 3D que usa resina líquida. Tá? Então aqui você parte de um material, né, que nós temos um rolo de filamento. Tá? Existem diferentes tipos de filamento, em outros vídeos nós vamos falar sobre isso. Esse rolo de filamento ele vai ser posicionado em uma máquina. Não sei se vocês conseguem perceber isso, mas o finzinho do rolo de filamento está entrando aqui, ó, nessa peça quadrada aqui da máquina. Aqui em cima nós temos um motor que puxa esse filamento que vai aqui por esse canudo, e ele depois vem por esse lado aqui e vai para a cabeça de impressão. Tá? A cabeça de impressão ela é um ambiente aquecido. Tá? Então ele chega, essa máquina em específico, né, a máquina que nós estamos utilizando no nosso projeto de extensão, essa máquina ela chega até 300 graus Celsius. Né? A maior parte das máquinas chega a 250. Tá? Mas, dependendo do material, você precisa esquentar mais, esquentar menos, o que for. Mas a questão é, você aquece o material para quê? Para que esse material sólido se transforme em líquido. Nossa, então vai ficar pingando. Não, ele é um líquido de alta viscosidade. Se você controlar o tanto que essa máquina está puxando de filamento, e se você controlar a temperatura, você consegue determinar o fluxo de saída de material desse bico. E através do movimento da cabeça de impressão e do fluxo controlado, né, então hora sai, hora não sai, a máquina consegue imprimir exatamente nas posições que ela precisa. E quando ela está saindo de uma posição para outra, ela consegue fazer com que esse fluxo cesse e não fique pingando em cima da tua impressão. Então imagine, você esquenta o material, ele se funde, você faz um movimento X e Y e imprime uma camada. Essa placa de vidro ela desce um pouquinho e aí a máquina novamente imprime X e Y em cima do que foi impresso anteriormente. O que foi impresso, ao passo que está esfriando, se torna sólido novamente. E o que está sendo impresso por cima, ele está fundido, e quando ele encosta no material que já está em estado sólido, ele meio que funde novamente aquele material um no outro. Então, o X da questão da impressão 3D é que você tem que ter uma camada colada sobre a camada anterior. Isso é a adesão entre camadas. Isso é um aspecto fundamental e que vai determinar o sucesso ou o insucesso de uma impressão 3D. Esse conjunto de vídeos ele faz parte de um projeto de extensão financiado pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, a qual nós agradecemos pelo financiamento e fazemos crédito aqui no final dos nossos vídeos, certo? Então, muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aí embaixo, dá joinha, clica ali para se inscrever e tudo mais. Nem vou explicar para que serve, porque vocês já sabem, né? Então tá bom. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço.